Bom, vamos dar sequência aqui na nossa jornada de inteligência artificial generativa, falando de mais um tema aqui na nossa sequência de abordagens práticas. Hoje a gente vai falar aqui de uma coisa chamada de chamada de função, tá? E eu coloquei o nome aqui de Function Calling, what is this? Só para gourmetizar o negócio, beleza? Mas vamos lá aprender esse negócio hoje, que é um negócio bem bacana aí e que eu acho que vocês vão gostar bastante, tá? Vamos lá. Bom, o que é que são function scaling, né? Na realidade são chamadas de função, né? Sendo bem prático aqui. E como é que funciona isso, né? Na realidade, esse termo ele se refere à capacidade dos modelos, né, interagirem com funções pré-definidas, ou seja, a gente tem muito aquela ideia de que necessariamente a gente só precisa aprender engenharia de prompt, saber perguntar, conhecer técnicas, né, para poder trabalhar com inteligência artificial generativa, principalmente quando a gente fala aqui de modelos de linguagem, tá? Mas não necessariamente é somente isso, a gente pode também estender, tá, esses modelos, né, com o uso de RAGs, como a gente já viu, e com o uso de funções também. Então, a gente consegue fazer essa extensão aí trazendo funções que trabalham em conjunto com nossos modelos, tá? E ele é utilizado para executar ações específicas. A gente pode obter dados externos, a gente pode vincular a nossa chamada ao modelo de linguagem, incorporando informações também de um banco de dados ou de algum modelo, algum sistema que a gente queira integrar, né? Por exemplo, eu posso trabalhar com APIs, posso trabalhar com chamadas de endereços na internet. Então, assim, existe uma série de opções que a gente pode estender, né, a nossa interação com o modelo por meio dos chamados aqui function scaling, tá? Bom, e um exemplo prático disso aí é justamente um chatbot, né? Então, com o chatbot eu posso reservar voos, né? E dentro desse sistema aí de reserva de voos que o chatbot está sendo acionado, eu posso chamar algumas funções específicas aí para buscar horários, preços disponíveis em tempo real, posso olhar o menor custo. Isso vai depender do diálogo entre o usuário, né, e o chatbot, tá? E as vantagens, né? Eu posso ter uma automação e execução de tarefas dinâmicas, vou reduzir a ambiguidade do modelo porque essas funções elas complementam o resultado do modelo e você tem integrações com sistemas externos, ou seja, pode ser que a partir de uma ação que eu tome dentro do meu modelo com relação a alguma pergunta, ele tenha a necessidade de sensibilizar outros sistemas que estão vinculados aí a essa ação, tá? Bom, e aí como é que é o funcionamento técnico disso? O usuário, né, basicamente, ele vai fazer uma pergunta para o modelo, como nós vimos aqui várias vezes já dentro dessa jornada, e o modelo ele pode sentir a necessidade de fazer uma consulta, né, alguma função A, alguma função B, tá? Essas consultas são retornadas aí para o modelo, e o modelo retorna a resposta para o usuário, tá bom? Bom, pessoal, e aí vamos olhar isso na prática, tá? Olhando isso na prática, eu vou trazer um exemplo aqui bem simples. Eu vou fazer uma pergunta para o prompt, né? Qual é a raiz quadrada da soma das letras na palavra hello, por exemplo, tá? Eu coloquei aqui com essa barra e esse apóstrofo aqui, é porque eu já estou utilizando isso aqui no código que a gente vai olhar, e daí eu já copiei de lá e trouxe para cá para vocês entenderem qual é a missão aqui. Eu vou fazer essa pergunta, né? Eu vou criar esse prompt aqui para ele somar, né, a raiz quadrada da soma das letras. Aí você vai perguntar para mim, mas letra tem número? Pronto, nesse caso aqui, a gente utilizou a posição das letras no alfabeto. Então, o H é igual a 8, o E é igual a 5, o L é igual a 12 e o O é igual a 15, tá? Então, ele vai fazer um somatório disso aqui e vai calcular a raiz quadrada, tá bom? Vamos lá, pessoal. Bom, para isso, né, eu criei um projetinho aqui chamado GNI Function Calling aqui, tá? O POM desse projeto, dado que a gente sempre está trabalhando aqui com LangChain4j e com Java, né, a gente está utilizando
bibliotecas mínimas aqui. Eu estou usando a OpenAI, né, porque a gente está fazendo a pergunta para esse modelo, tá? Pro GPT, tá? E o próprio LangChain aqui, que é a biblioteca. Agora vamos dar uma olhada aqui na classe, tá? O que é que essa classe tem? Basicamente, eu criei um construtor aqui para carregar o meu OpenAI Key Properties aqui, que é a chave justamente de conexão lá com o modelo, tá? Que eu estou fazendo a chamada aqui do OpenAI API, tá? Para isso. Só que ela precisa passar uma chave, então eu coloquei nesse arquivo de propriedades, a gente já explicou isso antes. Tá? O meu Chat Language Model aqui, que eu criei aqui uma funçãozinha, né, chamada Connect Model, e aqui para a gente trabalhar com o que a gente chama de Function Calling, aqui eu coloco aqui Struct Tools True, tá? Então eu coloco essa informação aqui. E aqui eu criei o meu Function Calling, tá? Dentro do Lang4j, eu anoto as funções como @tool, tá? Tool de ferramenta. Tá? Então eu coloquei aqui uma descrição chamada calcula a soma de dois números. E é a função muito simples aqui de adicionar, né? Onde eu recebo dois valores aqui, A e B, e coloquei um print aqui, ó, somar o número A com o número B, tá? Para essa primeira função. E a segunda função aqui, que é raiz quadrada, eu coloquei calcula a raiz quadrada de um número, tá? E aí ele vai imprimir também calcula a raiz quadrada para x, que x é o argumento de entrada da função aqui que a gente chama de sqrt. Basicamente, a gente vai somente olhar essas duas funções aqui, tá bom? Bom, dando sequência aqui, nessa parte de cima aqui, a gente já viu o uso do AI Services em algumas outras oportunidades. Aqui a gente vai indicar o nosso Language Model, que é o GPT-4, tá? E aqui eu coloquei um elemento a mais que a gente chama de Tools, que é justamente a ativação do nosso Function Calling aqui, onde eu passo a calculadora, que foi a classe que possui as funções que eu quero. Ok? Bom, até aqui tá tranquilo. Então eu vou fazer a minha pergunta aqui no meu prompt, né? Olha, prompt. Me responde aí qual é a raiz quadrada da soma das letras na palavra hello. E vou fazer a pergunta, tá? E a gente vai rodar isso aqui para entender como é que vai funcionar agora na prática. Vamos lá, pessoal. Eu vou dar um play direto aqui, porque eu já coloquei os prints lá para a gente entender isso aí. Ele vai fazer a pergunta, tá? Calcula a raiz quadrada para 52. Qual a raiz quadrada da soma das letras da palavra hello? A raiz quadrada da soma das letras na palavra hello é aproximadamente 7,21. Então, o que foi que aconteceu aqui? Ele somou, né? Ele somou, tá? E aqui ele colocou o resultado do cálculo da raiz quadrada, ok? Calcula a raiz quadrada para 52 foi justamente a chamada dessa função. Vamos colocar agora no debug aqui, tá? Só para a gente entender como é que foi feita a chamada das funções aqui. Vamos lá. Ele aqui vai fazer a chamada do prompt, tá bom? E a gente vai aguardar aqui para ver qual das funções aqui ele vai chamar. Chamou aqui a soma, tá vendo? Chamou a soma do número 8 com o número 5, tá? Então ele vai ficar aqui, ó, fazendo a soma dos números, tá? Ok, agora ele vai fazer a chamada do cálculo da raiz quadrada. Ok, essa era a intenção aqui dessa parte no debug. Ele pegou número a número, tá? Daqueles números que a gente colocou lá na ordem, né? Do hello, a gente falou de cada número e a sua posição dentro do alfabeto.
Então ele começou a fazer o somatório desses números, e aí ao final ele chegou no número 52, aí já chamou aqui a função calcula a raiz quadrada de um número, tá? E aí ele fez o cálculo e chegou aí aproximadamente a 7,21. Ok, pessoal? Então com isso aqui a gente mostra, tá, na prática, como é que funciona, né, essa chamada de função, tá? Basicamente onde eu consigo estender a capacidade do meu modelo, tá? Somado aí com a criação de funções aqui, em que eu posso aplicar o que eu quiser para poder trazer mais robustez aí nas minhas respostas aí dentro da minha solução, ok? E aqui vamos pensar novamente, né? Como eu já citei, a gente pode fazer aqui uma integração com o sistema legado, a gente pode atualizar um sistema adicional que a gente entenda que faz sentido, a gente pode fazer uma consulta na internet. Então, assim, as possibilidades aqui são imensas. Ok, pessoal? Então é isso. Queria agradecer mais uma vez aí pelo tempo de vocês. Queria agradecer pela paciência e por seguir conosco aqui nessa jornada de inteligência artificial. Lembre-se que isso aqui só está começando, tá? Fico muito feliz aí pelo número de pessoas que têm se inscritos aqui. Se você gostou, mais uma vez, deixa um like, indica teus amigos aí e vamos seguir em frente aqui, tá bom? Um abraço aí e fiquem bem. Até a próxima.